A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 3. Você está no canal EBD na Veia e esse que vos fala é o Pastor Carlos Pereira. Estamos aqui para mais uma aula, para aprendermos mais da Palavra de Deus, nessa oportunidade, estudando uma lição maravilhosa, que é a lição de número 3, portanto, 20 de abril de 2024 e 25, segundo trimestre de 2025, a verdadeira adoração. Essa é a nossa lição, a lição de número 3, lição de número 3. Meus amados irmãos, o nosso texto áureo Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o nosso texto áureo, o texto áureo da nossa lição, né? Uma lição maravilhosa, uma lição que vai tratar sobre um dos assuntos mais importantes, né? Vamos dizer assim, da vida cristã, né? Nós fomos criados exclusivamente para sermos adoradores do nosso Senhor. Então, texto áureo, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nossa verdade prática nos diz: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Glória a Jesus. Essa lição maravilhosa em que nós teremos uma desenvoltura importante, porque adorar, amados irmãos, não é apenas cantar, não é apenas levantar as mãos ou estar em um templo, não. Adorar é viver rendido, com o coração voltado a Deus, onde quer que nós estejamos. Em João capítulo 4, Jesus revela à mulher samaritana uma verdade profunda. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, estudaremos o tema A Verdadeira Adoração. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. E como é bom estarmos na Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do Brasil. Sobre o nosso título, né? A verdadeira adoração pressupõe a existência de formas de adoração que não são autênticas. É óbvio, se estaremos falando sobre a verdadeira adoração, e nós estamos de fato, né, estudando sobre a verdadeira adoração, então, portanto, nós estaremos evidentemente evidenciando que existem, né, outros tipos de adoração, tá? Portanto, nem toda prática religiosa ou expressão de fé é de fato aceita por Deus, é óbvio. A verdadeira adoração é aquela que corresponde aos critérios estabelecidos pelo Senhor, centrada em Sua palavra e realizada com sinceridade. Ao fazer essa distinção, o título nos convida à reflexão. O que torna uma adoração genuína aos olhos de Deus, afinal? Agora vamos fazer uma comparação aqui rápida sobre as versões existentes da Bíblia, né? Com respeito ao nosso texto áureo. Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Na versão da Bíblia NVI, né, que é a nova versão internacional, João capítulo 4, verso 24, assim nos explica. Já que você vai para a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, Stamps, veja o que diz. Jesus ensina várias coisas nesse versículo. Em espírito, indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e num espírito ou disposição de ânimo dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. Segundo, verdade é uma característica de Deus, encarnada em Cristo, intrínseca no Espírito Santo. Por isso, a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai que se revela no Filho
e se recebem mediante o Espírito. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. Mas vem a hora, e já chegou, tempo escatológico inaugurado por Cristo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, maneira dupla, dimensão interior e fidelidade à revelação, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Razão teológica: Deus toma a iniciativa, busca tais adoradores. Deus é espírito, está dizendo aqui na nosso texto áureo. Fundamento ontológico, sua natureza exige esse tipo de adoração. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mandamento essencial. A adoração aceitável está vinculada à natureza de Deus. A nossa verdade prática nos diz que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos, integrando-nos ou integrando-nos plenamente a Ele. O conceito de adoração apresentado na verdade prática rompe com toda a ideia de que esta prática se resume a atos litúrgicos ou momentos religiosos específicos. Em vez disso, propõe uma compreensão mais profunda e abrangente, na qual adorar significa viver em rendição plena a Deus. Essa rendição não se limita a gestos simbólicos, mas envolve uma disposição contínua de submeter a própria vontade à vontade divina. Nesse sentido, a adoração se expressa em uma vida orientada por Deus em todas as suas dimensões. Em todas as suas dimensões, nas escolhas, nos relacionamentos, no trabalho, nas prioridades diárias da vida. É uma existência marcada pela fidelidade e pela obediência, que responde de forma concreta à realidade de quem Deus é, reconhecendo sua autoridade e santidade de maneira integral e constante. Um texto bíblico que fundamenta a verdade apresentada nesse ponto importante da lição está em Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto, né, latreia racional de vocês, né? Isso aqui é muito poderoso, é muito importante a gente estarmos discussando, né, sobre a nosso texto áureo e também a nossa verdade prática. A introdução. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Agora vamos para os objetivos da nossa lição. Objetivo número 1, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Objetivo número 2, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato da rendição total a Deus. E objetivo número 3 é exatamente integrar os princípios de adoração bíblicos de serviço e dedicação ao nosso Deus. Então vamos para, nesse momento, meus amados irmãos, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria, que coisa poderosa, porque era necessário Jesus passar por Samaria. A necessidade de Jesus passar em Samaria. E observe, o encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Aqui aprendemos uma valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para compartilhar essa água da vida. Então é importante que a necessidade, no primeiro, né, subtópico do primeiro item, que é o encontro em Samaria e duas principais lições, nós temos a necessidade de passar em Samaria. Antes de comentar o conteúdo do subponto, 4 observações são necessárias a serem feitas nesse texto especificamente, quando estamos tratando da necessidade de passar por Samaria. Em primeiro lugar, novamente, há um salto histórico, pois parte do capítulo 3 não é comentada. O próprio escritor, o pastor Elianai Cabral, comunicou no livro de apoio que isso ocorreria em razão dos temas da CPAD enviados a ele serem específicos quanto ao que se deve comentar.
Em segundo lugar, o contraste. Carson diz que João talvez tivesse a intenção de fazer um contraste entre a mulher desta narrativa e o Nicodemos do capítulo 3. Nicodemos era um erudito, poderoso, respeitado, ortodoxo, né? Teologicamente preparado. A samaritana era inculta, sem influência, desprezada, capaz somente de praticar uma religião popular. Ele era um homem, um judeu, um líder, e ela era uma mulher, uma samaritana, com falhas morais. Entretanto, ambos necessitavam de Jesus. Veja, no capítulo 3 de João, Jesus se encontra com um homem, né, que nós podemos dizer assim, da alta sociedade, né? Alguém que representava muito, e aqui nós temos uma samaritana, que do ponto de vista, né, social, ela não tinha a mesma representatividade que Nicodemos tinha, mas todos precisavam de Jesus. Isso, meus irmãos, nos traz um ensinamento, uma lição poderosa, sabe por quê? O evangelho é para todos. Seja rico, seja pobre. Deus não tem predileção por pessoas pobres ou por pessoas ricas. Por isso que o evangelho deve ser pregado na África, mas também tem que ser pregado na Europa. Tem que ser pregado nos países ricos, mas também tem que ser pregado nos países pobres. E o inverso também é verdade. É preciso pregar o evangelho nos países pobres, mas também temos que evangelizar também os países ricos. Tem muita gente que não consegue entender esse diferencial do reino de Deus. A Bíblia diz que em João, e foi a lição da semana passada, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo todo, o mundo pobre, o mundo rico, o mundo da classe alta, da classe baixa, pessoas de cor, que pessoas brancas, pessoas de todas as etnias. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele amou o mundo todo. E ninguém é mais amado por Deus por estar em uma determinada região. Não. E por ter uma determinada cor ou por ter uma determinada condição social. Porque, olhando do ponto de vista de Deus, olhando do ponto de vista de Deus, que diferença tem de Deus amar um pobre e Deus amar um rico? Deus amar um rico e Deus amar um pobre? Ah, então Deus vai amar o rico porque o rico pode dar alguma coisa para Deus. É sério isso? Ah, então Deus vai amar o pobre porque o pobre não pode dar nada para Deus. Ah, é isso também? Não. Deus nos ama porque a sua palavra nos diz que ele nos ama e ele não nos ama esperando receber nada em troca, nada de nós, né? Ou seja, com segundas intenções. Deus não. Deus, ele é poderoso, ele é glorioso e é muito maravilhoso estudar isso e o como é importante esse texto quando diz assim: era necessário passar por Jerusalém. Em terceiro lugar, o capítulo 4 do Evangelho de segundo João pode ser dividido assim: primeiro, narração; segundo, exposição; terceiro, a demonstração, tá? Esse é o capítulo 4. Em quarto lugar, o contexto, ou seja, os fariseus tomaram conhecimento de que Jesus estava batizando mais discípulos do que João Batista. Quando o Senhor soube disso, deixou a Judéia e dirigiu-se a Galiléia. Três pontos se destacam nesse relato. Primeiro, os fariseus são apresentados como representantes da oposição judaica a Jesus, sendo o único grupo hostil mencionado nominalmente no Evangelho de João, enquanto os saduceus e herodianos permanecem ausentes. Em segundo lugar, o texto não sugere qualquer conhecimento sobrenatural por parte de Jesus, mas indica que ele tomou ciência dos fatos por meios ordinários, demonstrando que sua fama já era amplamente divulgada. Por fim, a observação parentética, embora Jesus mesmo não batizasse sim os seus discípulos, tem por objetivo corrigir possíveis equívocos que circulavam a respeito da sua atuação, como já é evidenciado em João 3,26 e João capítulo 4, verso 1. Enfim, comentando o conteúdo do subponto, podemos afirmar que o termo necessário expressa uma obrigação que pode ter uma dupla natureza. A rota mais curta entre a Judéia e a Galiléia era através de Samaria. Entretanto, devido à profunda aminosidade entre os judeus e os samaritanos,
muitos judeus que iam a Jerusalém para a Galiléia se encaminhavam pelo lado leste, passando pelo Jordão pelo norte, através da Pérea, e novamente pelo Jordão até a Galiléia. Pode ter ocorrido que, para ganhar tempo, o Senhor Jesus tenha passado por dentro de Samaria. Entretanto, é mais provável que a necessidade expressa aqui esteja relacionado ao propósito e à missão do Senhor. Samaria, e especialmente a mulher samaritana, precisavam de Jesus. Que maravilha! Agora, estamos aqui já no segundo tópico, né? O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Aqui aprendemos uma valiosa lição. Toda pessoa precisa de Deus e, por isso, devemos aproveitar. E isso é muito interessante. É importante esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dai-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre. Até ele propôs uma água que se lhe tornaria nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pontos importantes para a nossa preciosa compreensão. Agora vamos recorrer a algumas informações históricas, né, acerca do povo samaritano. A origem do povo samaritano remonta à divisão do reino de Israel após a morte de Salomão, em 1931 a.C., quando 10 tribos formaram o Reino do Norte, com capital em Samaria. Esse reino foi conquistado pela Síria em 722 a.C., e a mistura entre os israelitas remanescentes e povos estrangeiros resultou em um povo etnicamente híbrido e religiosamente sincrético, os samaritanos. Após o retorno dos judeus do exílio babilônico, os samaritanos tentaram se alinhar à reconstrução do templo, mas foram rejeitados por a sua apostasia religiosa. A rejeição provocou hostilidade, levando os samaritanos a se oporem ativamente à restauração judaica. Com o tempo, essa rivalidade intensificou-se, culminando na construção de um templo rival no Monte Gerizim, destruído no século II a.C. Nos dias de Jesus, a animosidade entre os judeus e samaritanos era profunda, marcada por desprezo mútuo e separação religiosa, cenário que contextualiza o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Sicar, mencionada em João 4, localiza-se na região de Samaria e tem sido identificada por muitos estudiosos como a antiga Siquém e com o atual povoado de Ascar. É uma cidade com grande importância histórica e religiosa no Antigo Testamento. Siquém foi o lugar onde Abraão edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7, onde Jacó comprou um terreno e também onde José foi sepultado. Aí você tem Juízes 24, 32. O poço de Jacó mencionado em João 4 é um marco geográfico e simbólico. Segundo a tradição, esse poço foi cavado pelo próprio patriarca Jacó, na porção de terra que ele deu ao seu filho José. É um local de profundo valor histórico tanto para judeus quanto para samaritanos, sendo associado à herança dos patriarcas. Os ossos de José foram sepultados não muito distante dali. Neste local, Jesus faz um pedido inusitado, dando início a uma conversa com a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Tal abordagem inesperada e ousada para os padrões sociais da época certamente surpreendeu a mulher. Com essa simples frase, Jesus quebrou barreiras profundamente enraizadas na cultura judaica e samaritana. Ele ultrapassou 3 grandes tabus: o tabu religioso, o tabu sexual social e o tabu étnico. Primeiro, o tabu religioso. Os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco como escritura e consideravam o Monte Gerizim como local legítimo de adoração, em oposição ao Monte Sião em Jerusalém. Um tabu sexual social. Em uma sociedade patriarcal, homens não conversavam publicamente com mulheres, especialmente se fossem desconhecidas. Jesus, porém, trata a mulher com dignidade e atenção, demonstrando que o reino de Deus acolhe igualmente homens e mulheres. Um tabu étnico. Judeus e samaritanos mantinham inimizade histórica. Ao se dirigir a uma samaritana, Jesus desmantela a hostilidade entre os povos. A partir deste encontro,
podem ser identificadas necessidades humanas fundamentais que Jesus expõe e satisfaz. Primeiro, a necessidade espiritual. Segundo, a necessidade relacional. E terceiro, a necessidade de propósito e missão. Quando Jesus ele está expondo, né, identificando as necessidades humanas fundamentais, ele começa pela necessidade espiritual. A mulher tinha sede espiritual. Embora não soubesse, Jesus oferece água viva, aleluia, símbolo da vida eterna e da satisfação que só a presença de Deus pode oferecer. Aleluia, aleluia. A alma humana tem sede de algo que o mundo não pode suprir, apenas Jesus pode saciar esta necessidade eterna. A segunda necessidade é a necessidade relacional. Ao falar de sua vida conjugal, Jesus toca na ferida dos seus relacionamentos quebrados. A mulher havia tentado encontrar sentido em vínculos afetivos sucessivos, sem sucesso. Isso aponta para a carência de aceitação, amor e identidade. Necessidades profundamente humanas que só se resolvem na reconciliação com Deus. Terceiro tópico, necessidade de propósito e de missão. Ao ser transformada pelo encontro com Cristo, a mulher deixa seu cântaro, corre à cidade e se torna uma proclamadora do Messias. Com certeza, isso revela a necessidade de viver com um propósito maior e de cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Que maravilhoso e poderoso. Vamos para o nosso terceiro subtópico, o lugar de adoração a Deus, dando seguimento à conversa com Jesus. A mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Aqui encontramos, meus amados irmãos, né, uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz necessidades humanas, não tem um lugar específico, mas resulta no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Vamos ao texto bíblico, né? Porque é um questionamento bem interessante, né? A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém e é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Quando Jesus revela detalhes íntimos da vida da mulher samaritana, ela começa a repensar quem ele realmente é. Por isso, ela diz no versículo 19: Senhor, vejo que és profeta. Com isso, ela pode reconhecer, ela pode estar reconhecendo que Jesus tem uma lição especial, uma ligação especial com Deus, com os profetas do Antigo Testamento, que recebia as revelações divinas. Outra possibilidade é que ela estivesse se perguntando se Jesus seria o profeta prometido por Moisés, em Deuteronômio 18:15, chamado pelo samaritano de Tarat, uma espécie de Messias esperado por eles. Pode haver aqui uma dupla intenção. Talvez ela esteja pensando em um profeta comum, mas o autor do Evangelho está nos levando a considerar que Jesus é o Messias. Como ela acredita estar diante de um profeta, aproveita para perguntar algo que dividia judeus e samaritanos. Onde é o lugar certo para adorar a Deus? Em João capítulo 4:20, ela quer saber se é em Jerusalém, como dizem os judeus, ou Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam e onde tinha até construído um templo. Os samaritanos acreditavam que o altar mencionado em Deuteronômio 27 deveria ser construído no Monte Gerizim, não no Monte Ebal, como está no texto. Eles também afirmavam que Jerusalém só se tornou importante depois que os livros da lei já estavam prontos. Então, para eles, Gerizim era o lugar original da verdadeira adoração. Essa pergunta marca um momento de mudança na conversa. A mulher começa a refletir mais profundamente sobre questões espirituais. Jesus conduz o diálogo para o tema da verdadeira adoração. No versículo 21, ele responde chamando-a de mulher, o mesmo termo respeitoso que usou a falar com a sua mãe em João capítulo 2, verso 4. Ele convida a mulher a crer no que ele está prestes a revelar, uma verdade que exigiria dela uma decisão de fé mais profunda.
Jesus então faz uma afirmação profética sobre um novo tempo que está chegando, um momento em que a adoração a Deus não estará mais ligada a um local específico, nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Alguns estudiosos acreditam que ele estava falando da futura destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, mas o mais provável é que Jesus esteja anunciando a chegada do reino de Deus, inaugurado por sua morte e ressurreição. A partir daí, a adoração ao Pai seria livre e acessível a todos em qualquer lugar. Além disso, Jesus sugere que judeus e samaritanos, antes divididos, adorariam juntos em unidade. No versículo 22, Jesus responde diretamente à dúvida da mulher: os samaritanos adoram sem conhecer o verdadeiro Deus, enquanto os judeus adoram aqueles que realmente conhecem o Deus do Antigo Testamento, cuja presença se manifesta no Templo de Jerusalém. Ele afirma: a salvação vem dos judeus, ou seja, Jesus, o Salvador, vem do povo judeu. Isso não significa que todos os judeus estão automaticamente salvos, ou que alguém precise se tornar judeu para ser salvo, como será debatido mais adiante nas cartas de Paulo aos Gálatas e aos Romanos, mas sim que o plano de Deus, o plano de salvação de Deus começou dentro do povo judeu. Por isso, Jesus assume claramente sua identidade judaica a responder à mulher samaritana. Perguntas importantes para refletirmos. Como tem sido a nossa adoração a Deus? Ela está em um local ou em um relacionamento pessoal com Ele? Você tem buscado a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade? Sua adoração é mecânica ou ritualística? São respostas que só você pode dar. Agora vamos para a sinopse, ou a síntese, portanto, do nosso primeiro tópico. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana demonstra que a verdadeira adoração satisfaz a necessidade humana de adorar a Deus. Vamos para o nosso segundo tópico, o ensino de Jesus a respeito da fé. Perdão, da verdadeira adoração. Adoração. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. Agora, analisando o primeiro tópico, né, que fala sobre a adoração, né, que estamos estudando o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração, veja o que diz, né, João capítulo 4, verso 23 e 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esses versículos mostram algo muito importante que, infelizmente, muita gente que diz seguir Jesus não entende completamente. É o seguinte: é muito comum as pessoas tratarem a fé como se fosse uma questão de cerimônias, rituais ou aparência, como se o mais importa, o que mais importa fosse a forma exterior da adoração. Mas precisamos tomar muito cuidado com isso, especialmente quando levamos a sério nossa vida com Deus. A Bíblia diz que Deus olha para o coração, 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 7, ou seja, ele se importa muito mais com o que está dentro de nós do que com aquilo que fazemos por fora. Podemos estar num templo bonito, com músicas bonitas e tudo muito organizado, mas se o nosso coração estiver frio e vazio, isso não agrada a Deus. Por outro lado, uma reunião simples com poucas pessoas humildes reunidas para orar e ler a Bíblia pode ser muito mais preciosa para Deus, porque Ele vê a sinceridade do coração. O que Deus quer não é um show ou uma performance. Ele quer adoração verdadeira, feita com amor, fé e humildade. Isso é extremamente importante. Agora vamos para o, o nosso segundo subtópico, que é Jesus e a verdadeira adoração. A verdadeira adoração transcende lugares físicos, sendo baseada na obra redentora de Jesus,
sua morte e ressurreição. Aleluia! Representadas na memória do Calvário e do sepulcro vazio, fundamentam a adoração cristã, independente de localização. Participar da ceia do Senhor reforça essa lembrança e celebração espiritual. O que torna a cruz e o sepulcro vazios tão importantes para o cristão não é o local físico em si, mas o que aconteceu ali. Jesus, o Filho de Deus, entregou sua vida na cruz para salvar a humanidade do pecado e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Esta obra, a sua morte sacrificial e ressurreição gloriosa, é o verdadeiro motivo da nossa adoração. Não é necessário estar em Jerusalém, no Calvário ou diante do túmulo vazio para adorá-lo de verdade. A fé cristã não depende de um lugar sagrado, mas de um Salvador vivo. Aleluia! O que Jesus fez tem um valor eterno e universal. Atinge pessoas de todas as nações, culturas e línguas. Aleluia! Em qualquer lugar no mundo, sempre que nos reunimos para adorá-lo, seja em uma grande igreja, seja em uma casa simples ou até mesmo sozinhos, estamos ligados espiritualmente ao que ele fez por nós. Quando participamos da ceia do Senhor, por exemplo, relembramos com gratidão o sacrifício de Cristo, não porque estamos em um lugar especial, mas porque temos consciência da grandiosidade, da grandiosa obra que ele realizou. Por isso, a verdadeira adoração não está em rituais ou lugares, mas em reconhecer com fé e sinceridade o que Jesus fez por nós. Ele é o centro da nossa adoração. Aleluia. Agora vamos para o nosso terceiro, né, o nosso subtópico, né, que podemos assim dizer que a síntese, né, do nosso segundo tópico. A base da verdadeira adoração cristã reside na obra do Calvário, o sacrifício substituto de Jesus. Agora estamos no nosso terceiro e último tópico, a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Na língua grega, duas palavras, né? Na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia e proskuneo. A palavra latreia refere-se à submissão daquele que servem a outrem. Por sua vez, o proskuneo significa adorar, ou o ato de adoração, né? Sendo que na língua hebraica, uma expressão chamada ristauá, que é aqui uma coisa interessante, né? Rista, ristauá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico da adoração. Já na língua grega, as palavras que nós citamos, né, são essas duas, latreia e proskuneo. Interessante. Palavras-chave para adoração nas línguas bíblicas. No hebraico, shachar, significa curvar-se no hebraico, né? Aqui são as palavras, uma palavra que nós citamos, né, e que está também na lição, e a outra palavra aqui que nós estamos pesquisando, que são duas palavras, né? Uma significa curvar-se ou prostrar-se, é a principal palavra usada no Antigo Testamento para expressar a ideia de adoração, frequentemente relacionada a uma ideia de submissão a Deus, né? E Rishasham, é mais ou menos isso aqui, forma reflexiva de Shasham, com o mesmo sentido de prostração ou reverência profunda. Abade, literalmente servir ou trabalhar, quando usado em contextos religiosos, refere-se ao serviço prestado a Deus, sendo também traduzido como adorar. Sagad, que seria termo aramaico com significado de prostrar-se em adoração, usado especialmente em livros como Daniel. E no grego, nós temos as palavras proskinel, que literalmente é também prostrar-se ou prestar homenagem, é o termo mais comum para a adoração no Novo Testamento, indicando um gesto de reverência ou submissão, muitas vezes diante de Deus ou de Jesus. Latrel refere-se ao serviço sagrado ou culto religioso prestado exclusivamente a Deus, aponta para o aspecto contínuo e devocional da adoração. Sobemai significa reverenciar com ênfase na atitude interna de respeito e temor diante de Deus. Treskeia, traduzido como religião ou devoção cerimonial, refere-se à expressão externa na prática religiosa como rituais e observâncias. Adoração é a resposta reverente, consciente, intencional do ser humano à revelação de Deus.
em que se expressa amor, submissão, louvor, serviço, em espírito e em verdade, tanto em atos pessoais como coletivos. Ela envolve uma reação profunda do coração, da mente, da alma e também do espírito. Por quê? Diante da majestade, santidade, poder, graça e beleza do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos que nos entregar também com o nosso corpo, né? Apresentando os nossos corpos vivos, santo e agradável a Deus. Essa revelação provoca no homem uma resposta de reconhecimento, temor, gratidão e entrega. Como ensinava Martim Lutero, conhecer a Deus é adorá-lo. A verdadeira adoração, portanto, não é opcional, mas consequência natural de um coração transformado. A adoração cristã envolve elementos fundamentais como revelação e resposta, Deus se dar a conhecer e o homem responde, atos físicos e espirituais, inclinação, ajoelhamento, prostração, mas também oração, louvor, confissão, meditação e serviço. Dimensão pessoal e comunitária, praticada individualmente, salmos e coletivamente. Isso está em Atos capítulo 2, verso 46. Santidade, arrependimento e entrega. O adorador deve se apresentar com sinceridade, pureza e consagração. Cristocentrismo. Jesus é digno de adoração por ser o Filho de Deus e Salvador. O culto cristão é centrado na sua pessoa, obra e ensinamento. Capacitação pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem guia a adoração verdadeira, renovando e iluminando os crentes. Agora vamos para o nosso aqui né, reprisando o que nós falamos, né? E agora aqui, adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, né, proskuneo, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar, é isso mesmo, associado ao ato de dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no chão ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Que interessante. A essência da adoração bíblica começa com rendição total a Deus. O termo hebraico shashak, né? Shashak, amplamente usado no Antigo Testamento, significa literalmente prostrar-se, uma postura corporal que expressa humilhação voluntária e submissão absoluta diante da majestade de Deus. Vamos a alguns exemplos bíblicos. Abraão, ao ser chamado para sacrificar Isaac, diz aos seus servos: Eu e o rapaz iremos, até ali adoraremos e voltaremos. Sua obediência era uma expressão concreta de sua rendição a Deus. Isaías, ao contemplar a glória do Senhor, exclamou: Ai de mim, estou perdido. A verdadeira adoração sempre revela quem Deus é e quem somos diante dele. Agora, adoração, né, no nosso aqui, ó, como serviço 3.3, né? Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Trata-se de um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total de nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor. Desta forma, não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma integra completa a Deus, realizada por meio da nossa existência. Outro aspecto fundamental é o entendimento de que adorar também é servir. No hebraico, abad significa tanto servir quanto adorar. No grego, latrel é usado para descrever o serviço sagrado prestado a Deus, não apenas no templo, mas com toda a vida. Outro aspecto fundamental da adoração bíblica é o entendimento de que adorar também é servir. No hebraico, o verbo abad traz a ideia tanto de serviço quanto de adoração, indicando que para o povo de Deus servir a Yahvé era uma expressão natural e essencial do culto verdadeiro. Da mesma forma, no Novo Testamento, o termo grego latrel descreve o serviço sagrado prestado a Deus, não restrito ao templo ou aos ritos, mas ampliado à totalidade da vida cristã. Como devemos servir a Deus? O serviço deve ser prestado em fidelidade, o serviço sem fidelidade torna-se apenas uma aparência da piedade. Deus se agrada daqueles que servem com perseverança e integridade. O serviço deve ser feito com um coração sincero,
Deus rejeita o serviço que parte de um coração dividido ou hipócrita. O serviço deve ser conforme o gosto de Deus. Adorar é servir a Deus de forma que ele deseja, e não como nós achamos melhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, aprenderam isso de maneira mais trágica, ao oferecerem fogo estranho, ou seja, algo que Deus não havia ordenado, e foram consumidos por fogo diante do Senhor. Isso nos ensina que a adoração não é inventada pelo homem, mas deve estar conforme a vontade revelada de Deus nas Escrituras. Agora vamos para o nosso quarto e último tópico, uma experiência interior de adoração. A verdadeira adoração envolve uma atitude interior que permite ao crente criar um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Adorar é desendentar a alma, é permitir que o coração, com todas as suas marcas, né, com todas as suas desejos, com todas as suas dúvidas e esperança, seja colocado nu na presença do Senhor. Não se trata de recitar fórmulas ou repetir expressões, mas de expor o íntimo, de derramar-se como água perante Deus. É isso que o Salmo 42 nos mostra. Não há máscaras, não há encenação, há sede, há clamor, há memória e saudade da presença manifesta de Deus. No Salmo 42, verso 1 diz assim: Como o cervo anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse é o grito de quem não consegue mais se satisfazer com nada que não seja Deus. A alma sente sede, mas não de alívio emocional, sede do Deus vivo, sede de comunhão real, sede de restauração. E nesse desejo santo o salmista adora, não com louvores exuberantes, mas com suspiros, lágrimas e confissões. Agora, a síntese, né, do terceiro tópico, o ato de adoração ao Senhor envolve a rendição total de nossa vontade, pensamentos e ações a Ele, manifestando-se por meio de um serviço voluntário. Vamos para a nossa conclusão. Nesse estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus sobre a adoração e, consequentemente, abordamos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições importantes. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade fundamental, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração emerge como um movimento que parte do interior. Tudo isso decorre de uma experiência viva com Jesus Cristo. Aleluia! Que maravilhosa essa lição, né? Porque nós estudamos a verdadeira adoração, né? E lembrando, meus amados irmãos, que a verdadeira adoração não está ligada a lugares, é claro, tradições ou rituais, mas a uma relação sincera com Deus por meio de Jesus. É adorar em espírito, com o coração e em verdade, com base na revelação de Cristo. Deus busca esse tipo de adorador, alguém transformado que reconhece quem ele é e se rende, aleluia, de forma autêntica. A mulher samaritana entendeu isso e sua vida foi transformada. A verdadeira adoração começa quando encontramos Jesus. Que maravilha, que maravilhoso. Chegamos, né, a mais o final, né? Chegamos ao final da nossa terceira lição do nosso segundo trimestre, né? Essa lição maravilhosa, né? Essa lição poderosa, essa lição que nos faz, meus amados irmãos, pensar e repensar e refletir sobre realmente a nossa necessidade, né, meus amados irmãos, de estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade. Agora, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né, que se inscreva no nosso canal, tá? Daqui a pouco eu vou passar para vocês a dinâmica da lição 3, tá bom? Eu vou estar recitando aqui para você a dinâmica da lição 3.
para que vocês também estejam inteirados e possam fazer alguma coisa. Sempre você que é professor, e é interessante que você chegue até esse final, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like. Pastor, por que o like? Por que pede-se tanto like? Meu irmão, quando você clica aí no like, tá? Você está ajudando ao nosso canal, porque o algoritmo do YouTube, ele precisa que as pessoas cliquem ali no gostei. Não custa nada, é só você clicar aí, tá bom? E compartilhe esse vídeo com um professor da escola dominical, com um aluno, com uma pessoa que também não é evangélica, até para saber como nós cremos, né? E aí, portanto, ter um estudo interessante. Vamos então para a nossa dinâmica da lição de número 3, né? O objetivo dessa dinâmica é o seguinte: a adoração no máximo é o nome da nossa dinâmica, tá? A adoração no máximo. Qual é o objetivo? Levar os alunos a refletirem sobre como têm adorado a Deus, se com excelência ou de forma limitada. Mostrar que Deus merece sempre o nosso melhor. Bom, a verdadeira adoração nos ensina que a verdadeira deve ter, pelo menos, deve ser, né? A verdadeira adoração deve ser espontânea, sincera, com reverência, né? Claro, evidente, feita com compromisso e responsabilidade. O tempo estimado, né, dessa dinâmica, meus amados irmãos, é de 5 a 10 minutos. A classe de adultos, claro. Ó, por incrível que pareça, o material necessário não vai ser necessário nenhum, vamos dizer assim, nenhum material, tá? Primeiro, para você fazer a preparação da aplicação, né, dessa dinâmica, tá? Peça que todos fiquem em pé. Aí você pede a todos os alunos que fiquem em pé. É importante que o ambiente esteja leve e receptivo. Faça a seguinte pergunta: quem gosta de adorar a Deus, levanta a mão. Observe, alguns levantarão a mão nitidamente, outros levantarão uma ou duas mãos, alguns farão com intensidade. Como é que você vai conduzir, né, essa dinâmica? Continue com as instruções. Agora, quem pode levantar mais um pouquinho a mão? Mais um pouquinho. Agora, quem pode levantar o máximo possível? Você verá a diferença na entrega de cada aluno. Todos estarão com as mãos bem levantadas neste ponto. Qual é a aplicação especial? Com todos com as mãos levantadas ao máximo, explique. Vocês perceberam que muitos só levantaram o máximo quando eu pedi pela terceira vez? Mas desde o início todos já podiam levantar ao máximo. Assim é a nossa adoração a Deus. Às vezes damos pouco, o mínimo. Só damos o máximo quando alguém insiste ou quando somos pressionados. Mas Deus merece o nosso melhor desde o começo. Ele nos deu tudo e ele espera de nós, né, uma adoração com excelência. Adorar é levantar a alma, o coração, a mente, a voz. É fazer com intensidade, com entrega, com verdade. Se você pode adorar, cante. Se você pode levantar as mãos, levante. Se pode pregar, pregue. Se pode servir, sirva. Qual é a mensagem final dessa nossa dinâmica? Se é para adorar, não levante a mão só um pouquinho. Levante tudo o que você puder. Dê a Deus o seu melhor, a sua excelência, o seu máximo, porque ele é digno disso. Uma dica pedagógica: essa dinâmica pode ser aplicada na introdução da lição, como forma de ativar o tema, no meio, após a explicação teórica, ou no final, como fechamento com impacto emocional. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Eu quero pedir a você mais uma vez, né, que se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Divulgue esse vídeo para mais pessoas e não se esqueça que na descrição do vídeo você vai ter aí o arquivo da AD Panorama, tá? AD Panorama. Nós estamos disponibilizando não este slide, porque esse slide ele tem direitos autorais. Então, eu disponibilizo no link, tá? Um slide gratuito da AD Panorama, tá bom? E você pode tranquilamente baixar, editar, fazer as suas alterações, fazer as suas observações e com certeza vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até a próxima lição.